Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Bíblico São Jerônimo, paz e bem. Hoje, dia 3 de janeiro, primeira quarta-feira do ano, o Evangelho é de São João, capítulo 1, versículos 29 a 43. O Evangelho inicia dizendo, no dia seguinte. É preciso entendermos que o Evangelho de João está estruturado em 3 semanas. A primeira semana, que vai até o capítulo 11, é a semana dos sinais de Jesus. No capítulo 12, começa a segunda semana de Jesus, que é a semana da paixão. E, por fim, no capítulo 20, então, nós temos a terceira semana, que inicia com aquele dia maravilhoso e belo, o primeiro dia da semana, e é uma semana que não tem mais fim, porque é a semana da nova criação. Então, nessa primeira semana, que nós temos o evangelista João apresenta a figura de João, embora não diga, mas é João o Batista. No dia de ontem, João Batista deu testemunho de Jesus. Agora, nesse dia de hoje, além de dar o testemunho, João Batista aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Jesus veio também para ser batizado por João, embora no Evangelho de João não se relate a cena do batismo. João Batista diz que quando Jesus foi batizado, ele viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus. Esse mesmo Espírito que permanecerá com Jesus e que também depois permanecerá com a igreja. O verbo permanecer aparece em torno de 40 vezes no Evangelho de João. Então nós temos essa cena bonita de Jesus que vem para ser batizado. O batismo de João não era como o nosso batismo. O batismo de João era um batismo de imersão na água com o objetivo de perdoar os pecados. Por isso, João anunciava um batismo de conversão. Convertei-vos e crede na boa notícia. Portanto, Jesus também então vem associar-se com o mundo dos pecadores. Nós sabemos, na carta aos Hebreus, diz que Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, a princípio, Jesus não precisava ser batizado, mas ele quer se inserir junto com a grande multidão. Jesus quer ser solidário com a multidão de pecadores e sofredores. E por isso, ao descer as águas, Jesus carrega sobre si como aquela multidão do pecado, o fardo pesado sobre toda a humanidade. E Jesus quer nos libertar. O Evangelho de hoje é interessante porque ele está também dentro de todo o contexto da nova aliança. Na aliança do Sinai, os pecados aumentaram. Segundo os judeus, foram instituídos 613 mandamentos que deveriam ser cumpridos. Essa era toda a lei, toda a Torá. Ora, quanto mais leis nós temos, mais pecados são cometidos. E por isso que profetas como Ezequiel, Isaías e sobretudo Jeremias propõem a necessidade de uma nova aliança. O profeta Jeremias 31 a 34 diz: Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que farei com a casa de Judá e a casa de Israel uma nova e eterna aliança, não como aquela aliança no Sinai que eles mesmos romperam, embora eu fosse seu Deus. A nova aliança proposta não será escrita em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas, e todos conhecerão a Deus. E o texto conclui que com a nova aliança que será criada, Deus não se lembrará mais dos pecados. Portanto, é isso que Jesus também fará. Jesus não vem trazer mais leis e normas. Ao contrário, no capítulo 2 desse mesmo Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus é aquele que traz o vinho novo, que enche as talhas, não com 613 novas leis, mas enche de água, que é símbolo da vida, e ao retirar está o amor, está o vinho, que é símbolo do amor.
E, de fato, no Evangelho de João, né, Jesus nos diz que dá um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, ao apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, significa que João conhece quem é Jesus. Jesus não é aquele que vem para julgar, para condenar, mas ele vem manso e humilde como um cordeiro e carrega sobre si os pecados do povo. Jesus é aquele que vem como presença no meio de nós, ser solidário com as pessoas pobres, com as pessoas doentes, com as pessoas que eram excluídas, que eram consideradas pecadores. Jesus é manso e humilde de coração. E por isso, então, que nós devemos acolher o Evangelho de hoje e sermos como João Batista, que procura ver, de fato, quem é Jesus. Jesus é aquele que está no meio de nós. Infelizmente, ultimamente, nós temos visto grupos dentro da igreja e até fora dela, né, que são carancudos, feios, bravos, né, e que preferem muito mais condenar e julgar do que amar. Condenam, inclusive, o Papa Francisco pelas redes sociais. Há muita maldade nessas pessoas. Né, como se o Papa tivesse feito algo tão errado que unicamente pedir, né, e permitir que nós possamos abençoar as pessoas. A palavra abençoar vem de bem dizer. Em nome de Deus nós podemos abençoar, sim. Podemos, sobretudo aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que mais precisam. É isso que Jesus nos pede. Não condenação, não julgamentos, mas, sobretudo, amor. Sobretudo, misericórdia e compaixão. Esse é o rosto da igreja que o mundo espera hoje, e não o rosto do julgamento. Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos como João Batista, né, que possamos dar o testemunho de Jesus, não de qualquer Jesus, mas do Jesus que é manso, que é humilde como o cordeiro, e aquele que não vem aumentar os pecados, as faltas, a cruz que pesa sobre o povo, mas é aquele que vem trazer a salvação e o perdão dos pecados. Continuemos também a rezar pela paz. Infelizmente o ano começa, né, com tantas guerras no mundo, tantas, são muitas, mas sobretudo o que nos dói é a guerra na Terra Santa, na Terra de Jesus. A terra massacrada, né, sobretudo onde milhares e milhares, né, de crianças estão sendo mortas, mães estão sendo mortas, né, não de pessoas que estão querendo a guerra, mas pessoas que querem a paz. Rezemos pela paz na Terra Santa, em Gaza, né, e em todos os lugares do mundo. Paz e bem.